agora estamos aqui acolhendo Padre José Mauro de Marco. Padre José Mauro de Marco é reitor do Seminário Maior de Teologia em Jataizinho, onde são formados os novos padres da nossa diocese. E ele prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui hoje, falando conosco um pouquinho sobre espiritualidade, mostrando como a espiritualidade é importante na vida do ministro. Então, desde já nós acolhemos Padre José Mauro, agradecemos por sua disponibilidade, daí passamos aí a palavra para ele, para que nesse momento ele continue aí nos iluminando com suas palavras. Obrigado, Padre. Seja Muito bem-vindo. bem. Boa tarde. Vamos iniciar bem, então, este momento de oração, de espiritualidade, invocando sobre nós a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, é uma alegria, é uma satisfação estar aqui neste momento, nesta tarde, para alguma coisa sobre espiritualidade. É claro que nós vamos dar algumas pequenas pistas, algumas pinceladas sobre o que é a espiritualidade na vida do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Para quem não me conhece, já fui apresentado pelo Diácono Luiz, sou Padre José Mauro, fui pároco em Rancho Alegre, depois vigário paroquial em Jataizinho, e nos últimos anos, aliás, mais de 20 anos, eu trabalho na formação dos futuros padres, seja seminário menor, propedêutico, filosofia, teologia. E neste ano, então, eu estou trabalhando com os seminaristas da teologia, quando eles fazem os últimos 4 anos, para depois, então ingressarem dentro do ministério sacerdotal. E nos finais de semana, eu atendo a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Ipanema. Então, como vos disse, é uma alegria, é uma felicidade estar aqui junto com vocês. É claro que não esperem lá um grande retiro. De repente você pode terminar, essa tarde e falar, me decepcionei e esperava mais. Vamos fazer o quê? Eu me esforcei e vou me esforçar para que realmente possamos entender alguma coisa, abstrair alguma coisa e colocar isso dentro do nosso coração. Aqui se dá algumas pistas. Depois, é você que vai viver a tua via, o teu caminho, a tua espiritualidade. Retiro. Retiro o que é? É uma busca e um encontro. Eu pesquisei sobre os verbos buscar e encontrar e vejam o que consegui registrar. Buscar. Buscar quer dizer o quê? Pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente, esforçar-se para encontrar algo ou alguém. Um exemplo, a jovenzinha lá, dentro da sua idade, quando começa o namoro, ou o jovenzinho, pode ser, então começa a buscar alguém para, quem sabe no futuro, depois, constituir uma família. Fez uma busca. Ou mesmo um objeto, muitas vezes na casa, a gente extravia, a gente perde, enfim. O verbo encontrar. O verbo encontrar quer dizer o quê? Achar, obter o que procurava, descobrir, passar a conhecer, deparar, topar com algo inesperado, que pode ser também desfavorável, ou pode ser favorável. Unir, achar-se, chocar-se, ir ao encontro. Então, um pouco a distinção desses dois verbos, buscar e encontrar. Irmãos e irmãs, muitos são os que buscam a Deus. Poucos são aqueles que o encontram verdadeiramente. Eu estou nessa busca de Deus, eu encontrei Deus, você está nessa busca de Deus, você encontrou Deus. E a partir do momento que nós encontramos Deus, nunca mais nós nos apartamos, nos separamos do seu amor.
Nós precisamos, como cristãos, como pessoas, nos distanciar um pouco da rotina, do nosso dia a dia. Isto é, do arroz e do feijão. Vez ou outra, faz uma comida um pouquinho diferente, não é verdade? Faz um arroz mais caprichadinho, faz uma lasanha, enfim. Mas coloco esse exemplo porque nós precisamos sair um pouco daquela nossa rotina de vida de oração. Fazermos, quem sabe, as nossas orações tradicionais, que somos acostumados sempre a rezar, Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Terço, as nossas orações devocionais, mas também pedirmos e permitirmos ao Espírito Santo remover-nos interiormente. Que o Espírito Santo possa mexer com o nosso coração. Poderiam me perguntar, Padre José, qual é o tema da nossa tarde, do nosso momento de espiritualidade? Eu não escolhi nenhum tema, porque o tema de todo o retiro é a minha vida, é a tua vida. Portanto, se você quiser anotar aí, você pode anotar. O tema do retiro desta tarde é a nossa vida. É a minha vida, é a tua vida. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de recolhimento interior. Vivemos muito as agitações dos tempos odiernos, dos tempos modernos. Precisamos nos recolher, mesmo que se apresentam dificuldades. Precisamos também recuperar e desenvolver dentro de nós os sentidos. Os sentidos que muitas vezes, devido às correrias do nosso dia a dia, nós vamos perdendo, como o olfato, a audição, o paladar. Visão, por exemplo. Admirar, uma flor, não sei se você consegue ver, aqui nós temos uma flor, um lírio, Se não errei o nome, é isto, O horizonte. Quantas vezes você se levantou de madrugada, agora é meio difícil por causa do inverno, para contemplar, para olhar para a lua? Quantas vezes você fez isto? Ou quantas vezes você se levantou cedo para ver o despertar, para ver o nascer do sol? A audição. Ouvir, por exemplo, o canto dos pássaros. Ali em Ipanema, assim que começa a clarear, tem os pássaros que vão sobre a torre, uma torre que tem lá, deve ser de energia elétrica, muito alta, quase da altura da torre da igreja, e eles se colocam lá em cima e começam a cantar. No começo achei que fossem aquelas galinhas da Angola, mas na verdade não é. Eu disse, padre, é outro pássaro. Um dia eu vou levantar-me mais cedo para apreciar, para ver que espécie, que tipo de pássaros são que me acordam, ou que se acordam antes de eu me acordar. O olfato, cheirar, por exemplo, uma flor, a mata, perceber e sentir o cheiro da terra, desenvolver, os nossos sentidos, o paladar, o aroma do vinho, o gosto do vinho, o bolo de fubá, tão apreciado por muitas pessoas. Então, irmãos e irmãs, o retiro é o quê? É volta para Deus, é uma volta para Deus. É esperar Deus. E no retiro também, hoje não é possível, porque nós estamos neste momento em que eu estou apresentando, enfim, mas deve existir o silêncio no retiro. O silêncio em minha vida. Deus falando em mim. Deus falando em meu coração. Deus falando para a minha alma. No retiro devo permitir que Deus mexa com a minha essência. E quando nós falamos em silêncio, vem-nos a figura de São José, o grande silencioso. Sim, irmãos e irmãs, São José foi o grande silencioso. Me mostrem na Sagrada Bíblia, já sou padre há muitos anos,
onde é que aparece uma palavra de São José? Na Bíblia Sagrada, São José não diz uma palavra sequer. Não diz nem sim, não diz nem não diz nem não diz nada. Porém, São José, ele tem dois gestos que são muito fortes. A sua fé, a sua confiança em Deus, e ele tem uma outra atitude, que é fazer sempre a vontade do Senhor. Então, fé e determinação. Ele sabia em quem ele estava confiando. Então, como ministro, como cristão, como pessoa, como filho, como filha de Deus, devemos prestar atenção nos tempos em que Deus apresenta para cada um de nós. Ver a vida, por exemplo, como um tempo cronológico. Isto é, na nossa vida existem tempos de Deus dentro da nossa história. O tempo em que passei pela gestação, no ventre de minha mãe, nenenzinho, dando os primeiros passos, primeiros tombinhos que muita gente leva quando a gente é criança, crescendo, adolescente, jovem. Então, para cada fase, existe esse tempo cronológico. Então, não existe melhor fase. Alguém diz, mas a infância que era boa. O tempo cronológico, o tempo atual que você, ministro, está vivendo, é o tempo que Deus preparou para você. E também procurar viver o tempo escatológico. Nós vivemos um tempo em que em nosso meio, e pessoas conhecidas nossas, nossos amigos, nossas amigas, parentes, acabam falecendo por diversas enfermidades, mas principalmente pela Covid. E muitas vezes nós nos questionamos, mas será que deveria morrer com essa idade? É muito jovem, é isto, é aquilo. Será que Deus nos esqueceu? Procurar viver esse tempo escatológico, isto é, este caminho, esta direção que nos leva a Jerusalém celeste, que nos leva aos céus. Não termos esta preocupação de que eu quero viver mais 10 anos, eu quero viver mais 20 anos, enfim. Deus sabe. Ele é o Deus, Ele é o Senhor da minha vida, da minha história, da minha caminhada. Então, dentro de tudo isto, procurarmos viver o Kairos. Isto é, este é o tempo que o Senhor fez para mim. E por isso vou vivê-lo intensamente, sem perder tempo com as coisas fúteis, com as coisas inúteis, de valor nenhum que o mundo nos apresenta. Viver então essa teofania de Deus em mim. Deus é o conteúdo da revelação. Também, meu irmão, minha irmã, permitir ser surpreendido por Deus e também surpreendê-lo. Deus nos surpreende com a sua palavra, com algum acontecimento em nossa vida, mas também nós surpreendermos a Deus com um gesto de carinho, com uma declaração de amor. Jesus, eu amo. Usar aquela palavra de Pedro, se não vou a ti, Jesus, a quem irei? Só tu tens palavras de vida e palavras de vida eterna. Então, surpreender também a Deus com um gesto, com uma atitude nossa. O nosso Deus, irmãos e irmãs, Ele é onipotente, é grandioso, mas é simples. O nosso Deus é pequeno, o nosso Deus é um Deus que chora conosco. Vamos pegar lá a passagem da morte de Lázaro. Jesus chorou a morte de Lázaro. Então o nosso Deus é onipotente.
Mas é um Deus simples, é um Deus pequeno, é um Deus que se importa com cada um de nós, que se importa comigo, que se importa contigo, com você, sabe da sua alegria, sabe da sua dor, sabe da sua decepção, sabe do seu contentamento. Então, viver a espiritualidade, e que deve ser uma espiritualidade cristológica, Cristo como centro de nossa vida, é pedir a ação do Espírito Santo dentro de nós e em volta de nós. Por quê? O Espírito Santo, irmãos e irmãs, ele é o pedagogo da igreja. É o pedagogo da igreja. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, foi o professor da Virgem Maria. Maria permitiu ser ensinada, ser acompanhada, ser amada pelo Espírito Santo. Isto como introdução. Depois, viu, Luiz, quando está quase concluindo o tempo, você me avisa, né? Eu trouxe bastante material aqui, a gente pode trabalhar até 15 para meia-noite, por aí, né? Não se assuste, não desligue o computador aí não. E na hora certa nós vamos concluir o trabalho. Muito bem. Vou colocar alguns passos que você, como ministro, deve viver na sua vida, dentro do seu ministério, dentro dessa missão pela qual Deus o chama. O ministro da comunhão, ele sempre deve cultivar dentro de si a alegria. Certamente você está ali com a Bíblia, então pegue Eclesiástico 30, 23, capítulo 30, versículo 23. Vamos ver aqui. Eclesiástico, aqui. Eu até separei aqui para a gente ganhar tempo. O ministro, então, deve ser alguém que cultive dentro de si a alegria. Assim está escrito, né, em Eclesiástico 30, 23. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria, então, é sinônimo de santidade, e a alegria também é sinônimo de longa vida. Por isso, vamos dar risada. Por isso, vamos viver a felicidade, vamos dar gargalhadas. É aquilo que o Papa nos pede. O cristão não deve ter cara, não deve ter rosto de cemitério. Então, cultivar dentro de nós a alegria, porque a alegria, ela é fruto do Espírito Santo. Como cultivar essa alegria? Fazer uma opção pela alegria. Agradecer por tudo, pelas vitórias, pela dor, até mesmo pela solidão, pelas enfermidades. Crer que a palavra tem o poder. A palavra de Deus tem o poder de destruir o mal, por exemplo, e de edificar, de resgatar alguém que está por aí extraviado, vivendo como um pobre viandante no mundo, totalmente distante de Deus, do Senhor. Fazer uma opção pelo canto em minha vida. Se a vida se tornar turva, escura, eu entoo um canto. Estou lá numa dificuldade séria. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Aqui tem até um coro que nos acompanha. Ou então, você está muito desanimado, você pensa, mas o amor de Deus desapareceu da minha vida. Então canta: te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E assim vai indo. Surge outra dificuldade. Por quê? Nos ensina a Bíblia Sagrada de que os salmos, eles são uma fonte poderosa de alegria e fé. E Santo Agostinho, num de seus escritos, ele colocou de que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o cantor dos salmos por excelência.
Então, os salmos que eu rezo, que eu oro, antes de mim, Jesus Cristo rezou esses mesmos salmos. Depois você pode pegar Filipenses 4, 4-9. Não vou ler porque senão o tempo não vai ser suficiente. Filipenses 4, 4-9, quando também tem alguma referência sobre a alegria. Então, optar pela alegria, agradecer a Deus por tudo e por todo o tempo, tomar cuidado com as palavras que saem da minha boca. Eu ouvi o diácono Luiz falando alguma coisa sobre os cuidados que eu devo ter dentro da minha comunidade. Devo ser um sinal de santificação ao meu irmão, minha irmã, e não um sinal de tropeço, com ciúmes, com fofocas e tantas outras situações. Enfrentar a tristeza com a alegria. Lá em casa, minha família, nós somos uma família, nós somos 10 irmãos, 6 moças e 4 rapazes, né? Sempre quando tem uma grande tribulação, é claro, às vezes na morte, a primeira pessoa que faleceu foi mamãe, né? Depois papai. É claro que você fica com uma dor no seu coração que lhe arrebenta. Mas dentro de nós nunca perdemos a alegria. Então pedir esse dom, a alegria é um dom que Deus coloca dentro de nós. Também, o ministro deve ser uma pessoa mansa e humilde. Porque Cristo disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque sou manso e humilde de coração. Manso, quem é? É aquele que se deixa tocar. É aquele que se deixa tocar. Humilde, a origem desta palavra vem de humus, que quer dizer terra boa, terra fértil. Ser manso e humilde é permitir que o Mestre semeie em nossos corações a sua vontade, o seu chamado. Só assim nossa alma encontra descanso nele. E o que nos impressiona nisto, quando nós falamos sobre a opção do ministro, sobre a caminhada do ministro, do futuro ministro, é que as pessoas elas procuram as igrejas para fazer, para servir. E depois de algum tempo, elas querem ser. Eu quero ser aquele que manda, eu quero ser aquele que oprime, eu quero ser, até se for possível, dentro da comunidade, maior ou mais importante que o Papa. Teve uma visão errônea, errada, daquilo que é ser cristão. Então, que tipo de cristão, meu irmão, minha irmã, eu sou como padre? Que tipo de cristão você é como leigo, como leiga, como filho, como filha de Deus, dentro desse teu ministério? Agora, para descontrair um pouco, né, porque tem alguém que parece-me que até já está chorando, porque disse que a conversa do Luiz foi muito séria, e essa conversa aqui também está sendo muito séria, né? Então, para descontrair um pouquinho, nós convivemos com alguns tipos de cristão. Tem o cristão pipoca. Qual que é o cristão pipoca? Aquele que vive pulando de igreja em igreja. Ora está na igreja católica, depois está lá numa seita, depois volta para a igreja católica, depois não é mais nada, pulando. Então existe o cristão pipoca. Existe o cristão rocambole. Não é as senhoras que fazem o rocambole, né? É enroladinho, dentro coloca uma mistura, alguma coisa assim, uma carninha moída, alguma outra coisa, dali depende do gosto, né? O cristão rocambole é aquele que sempre está enrolado. Nunca consegue levar adiante um projeto. Nunca consegue viver a palavra de Deus. Nunca consegue ler a palavra de Deus. Porque está sempre enrolado. Sempre tem alguma coisa que o interrompe. O cristão, 6 horas. Por exemplo, 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Ele não ora por ele mesmo. Ele sempre pede que o outro ore por ele. Certa vez uma senhora, é claro que não fiz isso, falou: ah, padre, me falaram que o senhor é o padre novo aí, não tão novo de idade, mas enfim, que estava entrando na paróquia, né? E já fazia quase um ano que eu estava naquela paróquia. O senhor é o padre? Aí falou: sou. Eu falei: a senhora é católica, né? Sim, sou católica, mas eu não tenho tempo de ir para a igreja.
O senhor reza por mim, porque eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu falei, não vou rezar. Para a senhora não. Se a senhora não tem tempo, nem eu vou rezar. Claro que depois brinquei com ela, fiz uma brincadeira para ela, na verdade, perceber aquilo que estava acontecendo. A gente reza com o padre por todas as pessoas, por aqueles que nos pedem orações. Mas como é que pode? Alguém cristão, católico, um ano que o padre estava na paróquia e nem um domingo, e nem durante a semana teve tempo para ir 1 hora à igreja. Tem também um outro tipo de cristão, galinha da Angola. Vocês conhecem, né? Está sempre assim, tô fraco. Não é verdade? Ah, porque eu tô fraco por isto. Ah, porque na minha vida tudo dá errado, etc, etc, etc. Né? Tem um outro personagem aqui que eu não conheço muito, mas diz que tem o cristão Mama Brusqueta. É um personagem, um artista de televisão ali. Né? Não sei se está ainda no ar, enfim. Só vive de fofocas. Será que tem algum tipo de cristão desse? Claro que tem. Tem o cristão também Brastemp. Está sempre frio, uma frieza espiritual, não tem coragem para rezar. E tem também o cristão Kodak. O que é esse cristão Kodak? Ele vive de revelação. Padre, me dê uma bênção. Daí depois da bênção, padre, o senhor revelou alguma coisa sobre a minha vida? Né? Não que as revelações não podem acontecer, né? Mas a pessoa, quer dizer, a todo momento precisa, para manter viva a sua fé, de uma revelação. Né? E também, para concluir esse momento de descontração, este recreio, o cristão Machado. O cristão Machado é aquele que qualquer ideia ele já corta. Pá. O padre dá uma ideia, não, isso não dá certo. O coordenador dos ministros fala, não, isso já no passado não deu certo. Corta tudo. Então, meu irmão, minha irmã, qual é o tipo de cristão que você é? Dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Coloquei assim, em forma de brincadeira, de descontração, mas na verdade, se nós somos a fundo, existem esses tipos de cristãos. Um outro passo também que o ministro da comunhão deve fazer e deve realizar, servir com gratidão, com inteligência da fé e dedicação. Vamos pegar, para quem está com a Bíblia, né, você pega Marcos 10, eu já disse que eu coloquei o papelzinho aqui, não que a gente não sabe procurar, é para na hora a gente ficar mais ágil para encontrar o texto mais rapidinho. Então lá está escrito assim: todo que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Na quinta-feira da Semana Santa, eu sempre falo e recordo, a nossa Igreja Católica, nós cristãos, católicos, seguidores, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos viver o ministério, o ofício da bacia, da jarra e da toalha. Jarra com água. Isto é, lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs. Particular, especialmente dos doentes, dos enfermos, daqueles que estão por aí perdidos. Então a nossa missão é a missão da bacia, da jarra com água e da toalha. Isto é, nos colocarmos a serviço. Infelizmente, em nossas comunidades, muitas vezes, não acontece isso. Desculpem a palavra que eu vou colocar a vocês. Em nossas comunidades existem tiranos, existem ditadores e muitas vezes existem caciques. Tristemente, infelizmente, em muitas comunidades é isto. Quando um pequeno grupo de pessoas, 2, 3, 5, não permitem que a palavra de Deus seja amada, seja conhecida, que as pessoas tenham uma experiência
de Deus. Então, servir com gratidão, servir com inteligência da fé e também dedicação. Então, meu irmão, minha irmã, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Alegria, alegra-te. Abrace com inteligência a fé, da fé as suas tarefas, o seu ministério. Desdobre-se, dê o máximo de você mesmo. Faça tudo aquilo que lhe for pedido com alegria, não com murmuração. Tenha gratidão a Deus. Você está vivo, você foi escolhido, você foi escolhida para estar mais próximo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, vez ou outra, gosto de colocar nas nossas comunidades o seguinte: se Cristo estivesse hoje em nosso meio, de qual grupo eu seria? Daquele grupo que condenou o nosso Senhor Jesus Cristo? Daquele grupo que o caluniou? Daquele grupo que a todo momento queria pegá-lo em conflito, em alguma contradição? Ou eu seria daquele grupo que estaria, como vocês estão aqui, próximos a nosso Senhor Jesus Cristo? A você que está nos acompanhando por meio deste momento de espiritualidade. Então eu creio de que, com certeza, nós seríamos os grandes amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, outro passinho dentro da espiritualidade. Devo viver uma espiritualidade da ternura de Deus. O nosso Deus é carinho, o nosso Deus é ternura, o nosso Deus é abraço. Lá em Eclesiástico, novamente, peguei algumas citações do mesmo livro, até para facilitar, 19 e 20. Né? 3, 19 e 20 fala o seguinte: meu filho, faz o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Então isto quer nos dizer o quê? Quer nos ensinar o quê? De que varrer a igreja, pregar a palavra de Deus, visitar um serviço, visitar um enfermo, ou realizar um serviço como cuidar do altar, não importa o que eu estou fazendo. Em tudo eu devo colocar o quê? A ternura. Em tudo eu devo colocar a doçura de Deus. Como é triste quando nós padres, e vocês também como ministros, quando nós nos deparamos com pessoas rancorosas, com pessoas que não estão contentes com nada, com pessoas que auxiliam no serviço do altar, brabas. Ah, meu irmão, minha irmã, assim não dá. Se for para receber esse ministério, essa missão dentro da igreja e agir desta forma, seja um cristão, seja um leigo, melhor não ser ministro da Sagrada Comunhão. Esta é a verdade. O nosso gesto no altar, ele acaba convertendo as pessoas. O nosso olhar, o nosso jeito de andar. Na paróquia, muitas vezes, quando era padre mais novo, hoje não, porque a gente vai aprendendo as lições da vida, né? Às vezes, no andar, uma vez, uma senhora falou: padre, o que aconteceu que hoje o senhor está nervoso, preocupado? Eu falei: não estou nervoso, estou preocupado com algumas situações que eu não consegui resolver, precisava resolver hoje, e não consegui, e amanhã não sei se eu vou conseguir resolver. Eu falei: mas quem que disse para a senhora que eu estou preocupado, nervoso? Ela disse: padre, o seu andar. Então, para ver como as pessoas elas são sensíveis em relação a nós que estamos em torno do altar lá no presbitério. Então precisamos ter essa sensibilidade. A missão, então, ela sempre é marcada pela presença de Jesus de Nazaré. Então, como atitude, ser terno, ser carinhoso, ser doce nos meus afazeres,
dar um propósito a tudo aquilo que vou fazer e também no dia a dia, dentro da igreja, fora da igreja, testemunhar o meu batismo. Pela minha fé, pelo meu gesto, pela minha atitude. Também o ministro da comunhão, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele deve procurar ter um encontro próximo, forte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu, como padre, não tivesse tido este encontro próximo, forte com o nosso Senhor Jesus Cristo, durante o tempo de minha formação, durante o tempo de padre, hoje eu não seria mais padre. Eu já teria, numa linguagem popular, como diz as pessoas, deixado a batina. Eu sou padre, eu continuo padre, e com a graça de Deus, continuarei sendo padre até quando Deus quiser, até minha morte, enfim, porque tive esse encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre coloco para as pessoas, até mesmo para os jovens, o Luiz talvez não sei se coloquei, mas ele deve lembrar que teria dado outras tardes de espiritualidade. Em nenhum dia do meu ministério sacerdotal eu me arrependi, pensando, eu não deveria ter sido padre. E faço também minhas aquelas palavras de Dom Helder Câmara, esse grande homem, grande santo, quando ele colocava o seguinte, num de seus escritos: se 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu agradeceria a vocação de ser padre. Que frase forte, que frase profunda de Dom Helder. Se 100 vezes eu nascesse, 100 vezes eu agradeceria a vocação de ser padre. Você também, meu irmão, minha irmã, deve levar isso como verdade dentro de você. Ter essa convicção, ter essa certeza. Sou cristão, sou discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E vou amá-lo. Vou buscá-lo para sempre, enquanto eu tiver forças. Certa vez, eu fui visitar uma senhora no hospital e ela estava já na fase terminal. Com a voz muito fraquinha, saiu um fio de voz, enfim, mas ela me reconheceu como padre. Primeiramente, ela disse: Padre José, muito obrigado porque o senhor veio. Veja, no leito de morte, a delicadeza, a educação, agradeceu ao padre. Não precisava ter feito aquele gesto, mas fez. E daí ela disse: Padre, olha, eu nasci católica e estou morrendo católica. Esse testemunho daquela senhora, na fase terminal da sua vida, marcou-me muito. Quem sabe nós, com os cabelos branquinhos, ou já sem muitos cabelos, com a voz fraquinha, no último instante de nossa vida, possamos também ter essa palavra. Fui católico, sou cristão, fui amigo de Jesus Cristo, e morro como amigo, como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, as pessoas tinham motivo para deixar de ser católico. Ou brigavam com o padre, ou brigavam com uma coordenação, enfim, e deixavam a igreja católica. Hoje não. Hoje, sem qualquer motivo, a pessoa está deixando a igreja católica. Eu me questiono muitas vezes como é que a pessoa consegue viver sem a Eucaristia. São João Paulo II colocou o seguinte: a igreja vive da Eucaristia. Isto é, eu vivo da Eucaristia, eu vivo da Santa Missa. Não consigo viver sem o mistério eucarístico. É uma realidade. No domingo em que você não consegue participar da Santa Missa, dentro de você há um vazio, há uma tristeza. Porque você deixou de comungar o corpo e sangue de Cristo. A resposta para a sua vida, para a sua caminhada. Então a escolha se dá a partir do momento em que nós sentimos o olhar do Senhor abrasando a nossa alma, queimando o nosso coração, queimando a nossa alma. O Senhor que nos olha nos olhos e a sorrir, escreve e sabe o nosso nome. Tem aquele canto, a barca do Padre Zezinho, que fala: Senhor,
Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia, deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Que maravilha! Um Deus apaixonado por mim, um Deus apaixonado por você, que sabe o seu nome, sabe a sua história, sabe sua alegria, sua tristeza, sabe sua vitória. Deus conhece cada um de nós. Nos evangelhos está narrado, os evangelistas colocam de que e ele lhes conhecia o pensamento. Jesus conhece o meu pensamento, a minha ideia, conhece a minha alma. Então, meu irmão, minha irmã, faça essa experiência deste encontro forte e pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ministro da comunhão, dentro da sua igreja, você deve viver uma espiritualidade. Este é um outro passo, outro passinho, onde você venha a promover a unidade e a misericórdia. Não a desunião, a briga, a confusão. Precisamos promover a unidade e a misericórdia em nossas comunidades com uma grande urgência evangélica. Dentro da nossa comunidade, existe a pastoral da criança, existe o Sagrado Coração de Jesus, existe a equipe de liturgia, existe a catequese, existe um ministério de canto, existe a pastoral familiar e tantos outros grupos, movimentos ou pastorais. É como se fosse um grande jardim. Aqui o jardim da família, aqui o jardim da juventude, aqui o jardim da catequese, aqui o jardim da pessoa idosa. Vários canteiros, tudo isso forma o quê? Forma o grande jardim de Deus. É muito triste quando nós nos deparamos dentro de comunidades, e muitas vezes comunidades grandes, com esta desunião, com essa discórdia. Isso não agrada de forma alguma ao coração de Deus. E também então você é convocado a viver as obras de misericórdia corporais, tais como dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir os nus, visitar os enfermos, enterrar os mortos, acolher ao peregrino e assim por diante. As obras de misericórdia também espirituais. Consolar os aflitos, perdoar os que nos ofenderam, rezar pelos vivos e falecidos, dar bom conselho a quem precisa de um bom conselho, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes. Ignorante é que no sentido da pessoa que não conhece muitas vezes a palavra de Deus, não tem conhecimento sobre as coisas de Deus. Fortalecer os enfraquecidos. Eu vou partilhar com vocês, mesmo o tempo correndo um pouco, uma história. Eu tenho alguns livros publicados, não estou fazendo propaganda aqui, tenho 10 ou 12 livros, não me recordo mais o certo quantos livros publicados. Enfim, esse daqui, por exemplo, publiquei alguns anos atrás, As 7 Tempestades Acalmadas. Tempestade da depressão, vício, morte, separação, penúria, tentação, doença. Depois esse outro aqui, Perguntas e Respostas para Conhecer e Defender Sua Fé Católica. Este outro aqui foi um dos últimos que publiquei, faz alguns anos que não publico mais. Os 7 Sacramentos da Igreja. E este daqui é o Papa Bom e o Papa Peregrino. Os outros não trouxe porque eu, nesse final de semana, estou em Ipanema e acabei deixando no seminário. Viu, Luiz? Depois, esses outros aqui já está tudo esgotado, mas esse daqui eu tenho alguns exemplares. Quem sabe um dia, né, você possa dar de presente, né? Não sei quantos ministros estão fazendo esse encontro hoje, né? Mas eu vou ver se consigo. Então, é uma promessa. E padre, quando promete, tem que cumprir, né? Então, depois entrego ao Luiz, na próxima semana ou nos próximos dias, este livro aqui,
os sacramentos da igreja. Então você entrega para cada ministro. É mais um estudo, né? É um estudo sobre os sacramentos da igreja, quando passa uma visão canônica e pastoral do sacramento. Serve como um estudo, né? Não é um livro de espiritualidade, né? Serve como estudo, enfim. Então eu falei para vocês que sobre um texto que eu gostaria de ler para vocês sobre a força do perdão. Esse é o título do texto que eu escrevi. Então vou lendo aqui para ser também fiel ao autor, que o autor sou eu mesmo, né, que redigiu o texto, mas aqui, claro, uma história que outra pessoa escreveu. Assim eu escrevi. Certo beduíno estava dentro de sua tenda ao sol da Palestina, quando entrou correndo desesperadamente um garoto adolescente de seus 11 para 12 anos, que se refugiou atrás dele, chorando e tremendo muito. O seu coração batia fortemente. Em seguida chegou uma turma alvoroçada, empunhando facas e muitas armas. Abriram a portinha da tenda e disseram ao beduíno: dá-nos este menino, porque ele é um assassino. O beduíno pensou e depois, com muita calma, respondeu: mas há uma lei entre nós, que diz que quando um assassino se refugia numa tenda e o dono da tenda lhe der abrigo e guarida, ele será absolvido. Eu me compadeci deste garoto, quero perdoar-lhe. E o garoto tremia cada vez mais. Mas o grupo, cada vez mais descontrolado, disse: você quer perdoá-lo, porque não sabe o que ele fez, nem a quem ele matou. O beduíno falou com serenidade e convicção: não importa, eu quero perdoá-lo. Os homens então afirmaram: ele matou seu filho. Vai ver o corpo dele sangrando na areia ali fora. O beduíno caiu num profundo silêncio. Chorou muito. Depois, enxugando as lágrimas, disse: então eu vou criá-lo como se fosse o meu filho a quem ele matou. Irmãos e irmãs, este é um exemplo do perdão divino. O perdão de Deus, ele ultrapassa toda e qualquer barreira. E muitas vezes nós ficamos aborrecidos, ficamos magoados, não falamos uns com os outros por uma situação simplesinha, por uma coisa corriqueira. Porque eu acho que fulano fez isso, acho que fulana falou aquilo. Então, o perdão de Deus é extraordinário. Deus não se cansa de nos perdoar e de nos amar. Portanto, você vai ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Faça uma boa confissão. Prepare o seu coração para que você possa exercer esse ministério com o coração alegre, desimpedido, livre, longe das mágoas, dos ressentimentos, do espírito de vingança. Jesus quer discípulos desimpedidos dessas coisas do mundo. Um outro passo que eu vou colocar para vocês, não temos mais muito tempo, é dialogar com Deus. Naquelas orações que são corriqueiras, que são tradicionais. E isto, então, nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é qualquer coisa. A Bíblia Sagrada não é algo, é alguém e possui nome. É alguém e possui nome.
Palavra de Deus. Deus que nos fala. É o Criador, por meio da Sagrada Escritura, a revelar-se, a orientar-nos dentro do ministério do bem viver. Muitas vezes as pessoas colocam lá: leia este livro e você será feliz. Mande tantas mensagens. Mando muito no WhatsApp, né? Se você compartilhar com 5 pessoas, espere 3 minutos para ver o que vai acontecer. Vai acontecer um milagre na sua vida. Superstição. Não é verdade? O milagre de Deus acontece em minha vida porque Deus o quer. E não por uma receita, muitas vezes fácil, né, que deve acontecer. Compartilhe essa mensagem com 10 pessoas e você vai estar livre do problema financeiro. Não. Isto é mentira, isso é engodo. De alguém que por detrás disso, né, está ganhando alguma coisa. Então, dialogar com Deus é estar aberto à palavra dele. A palavra de Deus é alimento para a fé e remédio também para as inquietudes humanas. Então, procurar fazer a leitura orante de Deus, da Bíblia. É claro que para a leitura orante, depois, posteriormente, certamente vocês terão uma formação mais minuciosa sobre os passos da leitura orante. Beber desta água, permitir que o seu espírito me transforme, colocar-me à disposição da palavra de Deus. É necessário que eu desapareça para que a palavra de Deus apareça. É necessário que eu silencie, que eu não me mostre ao mundo para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido, seja amado, seja adorado. Ter intimidade com a palavra de Deus. Vez o outro possa falar: muito obrigado, Jesus, por tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus, ela é cortante, a palavra de Deus nos edifica, nos transforma. Muito bem. O outro passo, então, tenho a certeza de que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, cuida de mim. Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele cuida de mim. Sabe de quem é esta palavra? Do Padre Fábio de Mello. Os nossos padres que estão na televisão, Padre Marcelo, Padre Manzotti, muitas vezes estão criticados, né? Mas que fazem um bem enorme para muitas pessoas. Particular, especialmente neste tempo, né? Quantas pessoas acompanham a Rede Vida, aquela rede ali da Aparecida do Norte, né? Outra lá do Divino Pai Eterno, enfim, né? Então acompanham, e quanto bem, quanto benefício, né? Esses meios de comunicação cristãos, católicos, trazem para as pessoas. Eu, durante esse tempo de pandemia, ouvi muitos testemunhos de pessoas que falaram o seguinte: Padre, eu não consigo participar da Santa Missa, porque sou uma pessoa idosa, pertenço ao grupo, enfim, de risco, mas todo dia eu rezo a Santa Missa junto com o Padre Manzotti. Parabéns, continue dessa forma, dessa maneira. E quando é possível, é claro, presencialmente, participe da Santa Missa. Nós sabemos, meu irmão, minha irmã, de que a obra do Senhor, a obra de Deus, não é exatamente um mar de rosas. São muitos os desafios, porque nós somos humanos, nós somos de carne, de osso, nós sentimos alegria, sentimos dor. Há dias em que nós saímos para a missão com o coração apertado e cheio de problemas. Há dias em que eu celebro a Santa Missa, há dias em que eu, como padre,
eu preciso dar uma palavra de consolo, de conforto a uma pessoa em que o meu coração está entristecido, meu coração está apertado, mas não perco a ternura, não perco a minha fé, não perco a minha alegria, a minha busca de Deus. Porque nos ensina a Bíblia Sagrada de que é na fraqueza que nós nos tornamos fortes. Por isso, caminhe sempre, caminhe sempre, caminhe sempre. O Senhor, Deus, será na tua vida a luz para os teus olhos, alento para os teus pulmões, força para os teus pulmões, óleo, né, para as tuas feridas, e principalmente se teu coração tiver uma ferida, o Senhor será o óleo santificante que vai curá-lo, que vai restaurá-lo, que vai libertá-lo. Meta para o seu caminho. Tenha uma meta. Busque um caminho, e neste caminho convide nosso Senhor Jesus Cristo para que caminhe contigo, a exemplo dos discípulos de Emaús. Prêmio para o teu esforço. Aquilo que Paulo, apóstolo, colocou, né? Combati o bom combate, agora estou preparado para receber a coroa da vitória. O que é esta coroa da vitória? É o céu. Não é uma coroa do mundo, não é o poder temporal de forma alguma. É a santificação, é o céu. Deus também é coberta para teu frio. Neste inverno, quantas cobertas a gente usa? Uma cobertinha só? 2, 3. Tem gente que até usa 4 cobertas, né? Dependendo do frio, vai colocando cobertas e depois no dia seguinte, né, tem até dificuldade para sair debaixo das cobertas, né? Mas muito bem. Então a palavra que eu vos coloco nesta tarde de sábado, e também a vocês que estão aí, pode ser, podemos entender com uma palavra que nosso Senhor Jesus Cristo coloca a mim e também coloca a vocês. Meu irmão, minha irmã, você foi convidado para ser ministro da Sagrada Comunhão. Venha, venha, meu irmão. Vamos começar de novo. Jesus Cristo está aqui. Ele está em nosso meio. Tem mais quanto tempo, Luiz? Já esgotou o tempo? Isto. Muito bem. Eu queria que neste momento, mesmo à distância, quem sabe você se coloque numa atitude assim de oração, de prece, e sobre tudo isto que foi colocado pelo Luiz e por outras pessoas aqui deste grupo, você possa trazer alguma coisa, colocar dentro de seu coração. O que mais me tocou? O que mais me chamou a atenção? E agora, neste momento, foi rapidinho, eu gostaria de pensar, rezar, e que você possa guardar também algumas palavras dentro de você, dos nossos santos e santas de Deus. Vejam o que o Papa João Paulo II, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila escreveram sobre a oração. Eu tinha pensado trabalhar alguns itens aqui, mas não será possível. Onde é que eu posso encontrar referências fortes, bonitas, sobre a oração? No Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica. Tem aquela parte, a quarta parte, quando fala sobre a oração cristã. Do número 2558 a 2751. Repito, 2558, 2751. Depois do número dos 2751, então prossegue com uma bonita, com uma forte explicação sobre a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Muitas vezes as pessoas buscam, onde é que eu posso encontrar isso? Onde é que eu posso encontrar aquilo?
tudo está aqui. No Catecismo da Igreja Católica, tudo está aqui na Bíblia Sagrada. É claro que outros livros você pode buscar, você pode pesquisar. Um bom livro, bem escrito, nos ajuda muito. Mas vou falar para vocês então o que os santos e santas de Deus escreveram. No silêncio da oração se dá o encontro com Deus. São João Paulo II. São João Paulo II, nós que somos da geração dele, do tempo dele, quantas vezes a gente percebia no olhar do Papa São João Paulo II que ele estava em comunhão, rezando a Deus. Só no olhar a gente percebia isto, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, o Papa João Paulo II. Uma experiência ímpar. Um grande presente que Deus colocou na minha vida, esse encontro com o Papa São João Paulo II. Depois, Santo Antônio coloca o seguinte: podemos rezar de 3 maneiras: com o coração, com a boca e com as mãos. Com o coração, a nossa oração voltada para Deus. Com a boca, né? Pai nosso que estais no céu, santificado, eu te louvo e te bendigo, Senhor. E com as mãos, a caridade. E nós sabemos porque Frei Antônio era tão amado lá no mosteiro. Porque todos os pobres que o procuravam não saíam de mãos vazias. Sempre saíam com algum alimento nas suas mãos, particular, especialmente o pão, o pãozinho. Por isso que nós temos o costume de abençoar no dia de Santo Antônio, né, o pãozinho de Santo Antônio. Quando iam os pobrezinhos, os pobres, famintos, morrendo de fome, eles ficavam torcendo para que a porta do santuário estivesse Santo Antônio, o Frei Antônio, né? Depois Santa Teresa d'Ávila coloca o seguinte: apenas um caminho que conduz à água viva, Deus. Água viva é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. E daí ela coloca de que é a oração. Apenas um caminho que conduz à água viva, a oração. Sem oração nós não conseguimos caminhar para Deus. E depois também o grande, né? Com grande espiritualidade, né? Com muitos escritos, Santo Agostinho. Santo Agostinho colocou o seguinte: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu procurava, e eu lá fora a procurar-vos. Então, o que Santo Agostinho coloca, né? O Agostinho foi um grande estudioso das filosofias, e queria descobrir onde estava a verdade, né? E assim por diante. Um homem inteligentíssimo, né? E num determinado momento ele cai em si e fala: Senhor, eu te procurava lá fora, no mundo, e tu estavas aqui dentro de mim. Então Jesus está dentro do meu coração, está dentro do teu coração. Não procure Jesus no prazer, no ter, na internet. Lhe pergunto, quantas vezes você costuma olhar para a tela do seu celular durante o dia? 2 vezes, 5 vezes? 10 vezes, 50, 100 vezes? Quantas vezes você volta o seu olhar, o seu coração para Deus durante o dia? É necessário se pensar, é necessário se refletir sobre isso. O Chiara Lubich escreveu o seguinte: Chiara Lubich, enfim, alguém conhecida dos nossos tempos modernos. Sabe qual o momento mais belo do dia? É quando se fala com quem mais se ama. E quem é este pelo qual mais nós amamos? É nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus. Rahner, né, um grande teólogo, estudioso das coisas de Deus, colocou o seguinte: o cristão de amanhã será um místico, alguém que experimentou alguma coisa, ou não será nada. Rahner quer dizer o quê? De que
ou eu sou cristão, busco fazer a vontade de Deus, ou então vou acabar em nada. Meu irmão, minha irmã, nós estamos praticamente na conclusão deste momento de espiritualidade, e eu coloquei para vocês de que não seria um retiro, iria fazer algumas pinceladas, algumas colocações simples. Você certamente vai ver, vai ouvir por aí, quem sabe, textos, e com certeza, né, textos bem melhores, ou palavras bem mais preparadas dessas que eu vos apresentei. Como palavra, então, final, eu coloco o seguinte para você, que será o futuro ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Eleja, coloca nosso Senhor Jesus Cristo como centro, como rochedo, como a fortaleza dentro da sua história e da sua caminhada. E aí, sendo ministro ou não, tendo uma função ou não dentro da igreja, você será a pessoa mais feliz do mundo, porque você colocou dentro de você a verdade de Deus. Você se segurou na mão do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, onde nós somos atingidos de todos os lados. Pessoas que morrem em acidentes, tempestades, temporais, tragédias, pandemias e assim por diante. Se você não te segurar na mão de Deus, se eu não me segurar na mão de Deus, eu vou perecer, eu vou morrer. Eu vou cair no vazio, na solidão, na falta de sentido para a vida. O sentido para a vida é Jesus Cristo. Que possamos nos encontrar por aí, quem sabe, um dia em algum encontro de formação, em alguma paróquia, e um sentir no outro essa alegria de pertencermos à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Igreja Católica, Apostólica Romana, a igreja ligada ao Papa, a igreja da Eucaristia, a igreja do Santo Terço, a igreja do estudo, a igreja de Maria, de Nossa Senhora. Agora então, eu vou abençoá-los. Não sei se o Luiz tem algum comunicado, alguma coisa a fazer. Isso, vou abençoá-los e depois disso nós vamos entoar um pequeno refrão de um canto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem, desça sobre você, sobre tua paróquia, sobre esse ambiente pelo qual onde você acompanhou essa tarde de estudo e de oração. A bênção poderosa e protetora do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E não podemos esquecer de pedir a bênção à nossa querida Mãezinha do Céu. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, a vocês que nos acompanharam e vocês que também nos acompanharam de suas casas. Permanecemos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Gostaríamos de agradecer o Padre José Mauro, que brindou nossa formação com essa belíssima formação, tão profunda, esse momento de espiritualidade, de oração, tão profundo e tão gratificante para nós. Padre José Mauro, Deus abençoe sempre mais o ministério do Senhor, que o Senhor sempre continue sendo esse agente nas mãos de Deus, esse instrumento
que nos aproxima através das belas palavras, do belo testemunho, nos ajuda a compreender a importância dessa espiritualidade. Foi um momento muito bom, acredito que as pessoas que também ali mandaram um feedback, mandaram uma mãozinha de oração, um emoji ali nos comentários, também gostaram muito, e com certeza foi de muita importância perceber a ponto fundamental da espiritualidade na nossa vida cristã. Que Deus abençoe o senhor, viu? E eu quero colocar uma palavrinha bem rapidinho. Me alegro em ver o diácono Luiz com todo esse trabalho bonito. Né? Nós nos conhecemos há alguns anos, durante alguns anos, né? Mesmo dentro da minha pequenez, eu procurei acompanhá-lo dentro da direção espiritual. E o Luiz, você sabe, ele caminha, né, para o sacerdócio. Que você possa permanecer sempre firme dentro desta sua opção por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que eu coloquei durante a minha fala aqui, durante o meu ministério, eu nunca me arrependi de ter dado meu sim a nosso Senhor Jesus Cristo. Que também isto possa ser uma verdade na sua vida, no seu ministério. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Padre. Vamos nós que estamos aqui presentes dar uma salva de palmas. Imagina, não precisa. E vamos dar uma salva de palmas a quem nos acompanha lá na sua casa, né? Muito obrigado.